Mais uma vez, queridos, muito obrigado pela atenção. Estamos aqui mais outro dia para podermos refletir acerca daquilo que é a bondade de Deus, acerca daquilo que são as maravilhas que Deus tem nos ofertado. Diariamente estamos aqui para oferecer a palavra de Deus, para podermos compartilhar aquilo que é de melhor na palavra de Deus. Daqui da Igreja Adventista de Sopal, e para vocês aí que se encontram neste momento ou no trabalho, ou na escola, ou em qualquer sítio que estiver. Nós estamos aqui para poder compartilhar a palavra de Deus. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem operado na nossa vida. Ajude-nos, querido Pai, a entender da melhor forma a sua palavra. Ajude-nos, querido Pai, a guardar os seus mandamentos, a guardar a sua lei. Ajude-nos, querido Pai, para que possamos meditar da melhor forma para podermos obedecer a sua palavra. Ajude-nos em nome de Jesus. Amém. Voltamos para o verso que nós vimos ontem. Neste caso, vamos voltar para o livro de 2 de Crônicas 7, capítulo 14, que esse é um verso da semana. E diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, aqui Deus dá uma promessa. Esse é um versículo, mais uma vez, de promessa e de esperança para o povo de Deus. Depois da construção do templo, Salomão viu a necessidade. Deus viu a necessidade de dar essas palavras ao povo para que pudesse ficar encorajado. Hoje vamos refletir acerca de duas palavras que aparecem aqui: se humilhar e orar. Essa palavra humilhar vem, na verdade, da humildade. O que seria a humildade? Será que a humildade é se colocar como o mais pequenino? Então, nós vemos, na verdade, se formos a ir no capítulo 14, neste caso no livro de Isaías, nós vemos um ser que se exalta. O orgulho apareceu com Satanás, mas Jesus Cristo, nós fomos a ver nos livros do Evangelho, ele morre para poder nos salvar, para poder salvar o irmão. Então, a essência da humildade, querido irmão, nós encontramos em Jesus Cristo. Então, quais são essas características da humildade? Ou como é que nós podemos manifestar a humildade na nossa vida? Primeiro passo é agradecimento. O irmão deve agradecer. Assim como começou o dia, o Senhor deve ser grato por aquilo que tem. Nós devemos sempre agradecer aquilo que nós temos, agradecer as bênçãos, agradecer por termos acordado, agradecer pelo emprego, agradecer pela escola, agradecer pela esposa que nós temos, agradecer por tudo que nós temos. Isso é um sinal de humildade. Outro sinal de humildade, a confissão dos pecados. Ninguém será perdoado a não ser que confesse os pecados. O reconhecimento do erro, a confissão dos nossos pecados, é um sinal de humildade. É neste momento que nós convidamos, querido irmão, a poder confessar os seus pecados. Este é o momento de tu confessar os pecados, porque Deus só perdoa aquele que confessa os pecados. Então, um dos sinais de humildade é a confissão. Outro sinal de humildade é o serviço. Nós devemos servir os outros. Nós recebemos essa palavra. Será que conseguimos partilhar essa palavra com os outros que precisam dela? Será que nós conseguimos partilhar a comida que nós temos em casa com o nosso vizinho? Será que nós conseguimos compartilhar o nosso apoio emocional, o nosso apoio psicológico? As pessoas são vítimas de guerra, de doença. Será que conseguimos fazer isso? Então, isso é um sinal de humildade. Então, se o irmão pratica essas coisas, significa que o irmão está a caminho da humildade. E o segundo ponto é orar. A oração, um dos aspectos principais, deve ser constante. Oração o quê? É conversar com Deus. Oração deve ser feita de forma diária, deve ser feita de forma constante e, acima de tudo, quando nós estivermos em momentos cruciais ou em momentos importantes, quando estamos para tomar uma decisão importante, nós devemos orar. Neste caso em concreto, o povo devia orar. Orar por quê? Porque o sítio onde iam ser dados os sacrifícios para a casa de Deus já tinha se concretizado. O templo de Deus para Israel naquele momento era um momento muito importante, porque a edificação, ou o templo, na verdade, representava a presença física de Deus naquele espaço.
Então, assim como nós hoje somos convidados a podermos orar pelo templo do Senhor, orar pelas coisas que nós temos, orar pela nossa saúde, orar sempre e constantemente. E também devemos orar pelos outros, que é a oração de intercessão. Nós devemos orar por outras pessoas. Orar para que outras pessoas sejam abençoadas, orar para que outras pessoas sejam protegidas, orar para que outras pessoas sejam alcançadas pela graça divina. Então, essas são as palavras. Quero acreditar que o irmão vai ficar com isso, o irmão possa praticar isso. Nós possamos ter a humildade, nós possamos ter o espírito de oração, uma oração fervorosa, uma oração constante na nossa vida. Então, essa é a meditação de hoje. Vamos continuar ainda no mesmo versículo para o dia seguinte. Vamos orar para podermos fechar a nossa meditação. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nós podermos nos humilhar perante a Si, de nós podermos orar. Ajude-nos, querido Pai, e nos transforme em pessoas que buscam constantemente a Sua palavra, que buscam constantemente estar consigo. Em nome de Jesus. Amém.